Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados, muito bom estarmos juntos novamente no 7º dia de exposição do livro de Gênesis. Aqui, o professor Fábio Machado, e hoje eu estarei expondo dos capítulos 19 ao 21. E para os irmãos que estão chegando agora no grupo, os irmãos estejam cônscios de que qualquer dúvida, qualquer pergunta poderá ser postada no grupo para eventuais esclarecimentos. O nosso desejo é que todos possam ler as Escrituras e que todas as dúvidas possam ser sanadas. Estamos aqui à disposição para que nós possamos ler e compreender a Bíblia Sagrada. Então vamos ao texto. No capítulo 19, dos versos 1 a 38, nós vemos que a maldade de Sodoma foi exposta. Não no calor do dia, mas ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado no portão, o lugar de um juiz. Ele era um crente que se esforçava para controlar a natureza maligna dos homens ímpios. Ló se estabeleceu em Sodoma aparentemente com alguma esperança de melhorar. Ele era um homem justo, mas, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 8, ele atormentava sua alma justa dia a dia, vendo e ouvindo as suas maldades. Ele estava simplesmente no lugar errado e se tornou incapaz de advertir o povo do julgamento de Deus contra o mal. Ló encontrou os anjos e, com muito respeito, se levantou e se curvou com o rosto voltado para a terra. Uma saudação formal. Sendo um crente, ele convidou os homens para passarem a noite em sua casa, sugerindo que eles acordassem cedo e continuassem sua jornada. Talvez ele achasse que não seria muito seguro para os homens ficarem muito tempo, e os homens responderam que passariam a noite fora. No entanto, Ló os incentivou veementemente. Sem dúvida, ele percebeu o perigo em que estariam se estivessem do lado de fora. Eles aceitaram seu convite e ele preparou um banquete para eles, incluindo pães asmos que ele assou. Mas sua visita foi rudemente interrompida por muitos homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, ousadamente exigindo que os 2 homens que estavam na casa de Ló saíssem e fossem submetidos ao horror das relações homossexuais. A preocupação de Ló com seus convidados era louvável. Ele até saiu, fechando a porta atrás dele, para implorar pelos 2 homens que haviam ficado sob o abrigo do seu teto. Mas sua oferta de sacrificar suas filhas estava longe de ser recomendável. Na verdade, ele não tinha o direito de oferecê-las a ninguém. Elas já estavam noivas para se casar, segundo o verso 14. Podemos ter certeza de que os 2 anjos não teriam permitido que Ló desse suas filhas aos homens da cidade. No entanto, os homens nem mesmo aceitaram as filhas de Ló, mas falaram desafiadoramente, dizendo-lhe que ele viera como um estrangeiro para a cidade deles e agora estava agindo como juiz. Quando os homens ameaçaram usar Ló de forma pior do que gostariam de usar os outros 2 homens, que eram seus hóspedes, os 2 homens rapidamente puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Além disso, eles usaram o poder de Deus para infligir cegueira aos atacantes, de modo que isso frustrou suas intenções. Com grande urgência, os homens falaram com Ló. Não resta a menor dúvida quanto à enormidade da maldade de Sodoma. Eles o demonstraram descaradamente em público. A única resposta para todo esse assunto é o merecido julgamento de Deus. Ló é instruído a providenciar para que todos os seus parentes sejam resgatados da cidade, genro, filhos e filhas. Tire-os deste lugar, verso 12.
pois eles destruiriam a cidade, porque sua iniquidade havia ultrapassado todos os limites, e o Senhor os havia enviado para destruí-la. Que notícia de terrível importância para Ló! Sendo avisado do julgamento iminente de Sodoma e fortemente instado pelos anjos, Ló saiu para falar com seus genros, que se casariam com suas filhas. Mas que efeito suas palavras tiveram sobre seus genros? Eles pensaram que ele estava apenas brincando. Eles certamente não teriam pensado isso se Ló tivesse antes mostrado qualquer convicção séria de que o Senhor desaprovava fortemente o mal de Sodoma. Será que ele tinha o hábito de brincar dessa forma? Até o próprio Ló era insensível ao perigo iminente que se encontrava. Quando amanheceu, os anjos tiveram que exortá-lo a deixar a cidade. No entanto, ele ainda permaneceu. Ele queria pelo menos levar alguns de seus pertences com ele, mas os anjos literalmente o pegaram, sua esposa e suas 2 filhas pela mão e praticamente as arrastaram para fora de sua casa. Eles tinham 2 mãos cada, então isso era tudo o que podiam levar. Verso 16. Trazendo-os para fora de Sodoma, os anjos disseram a Ló para fugir para salvar sua vida, e nem mesmo olhar para trás, nem ficar na planície, mas fugir para as montanhas sob o perigo de ser consumido. Verso 17. Mas Ló, embora sendo um crente, não demonstra nenhuma fé real na palavra de Deus claramente anunciada. Ele protesta aos anjos que, embora aprecie sua bondade em realmente salvar sua vida, ele teme que possa haver algum desastre terrível esperando por ele nas montanhas. Ele deveria estar com tanto medo do julgamento de Sodoma a ponto de escapar dele o máximo que pudesse. Mas ele escolhe uma cidade não muito longe e pede licença para ficar lá, pois era próxima e também era pequena. Verso 19. Os anjos deram-lhe essa permissão, dizendo que aquela cidade seria poupada quando Sodoma fosse destruída. Mas ele disse para se apressar, e além disso, nada poderia ser feito antes que ele chegasse até Zoar. Tal é o cuidado protetor de Deus por um crente. Isso nos diz que Ló era evidentemente o único habitante justo de Sodoma. Quando Ló entrou em Zoar, o sol já havia nascido, verso 23. O povo de Sodoma e Gomorra, vendo o brilho do sol, seria felizmente preparado para outro dia de prazer pecaminoso. Mas que choque! O julgamento de Deus repentinamente cai na forma de enxofre e fogo, tal como uma erupção vulcânica pode produzir. Verso 24. Embora não nos seja dito os meios dessa terrível catástrofe, alguns seriam mortos imediatamente. Sem dúvida, outros teriam tempo para perceber que Deus os estava punindo por sua grande maldade. Mas era tarde demais para escapar. O julgamento e a desolação foram totais. Cada habitante das cidades e toda a vegetação foram destruídos. Mas este é um quadro de um julgamento ainda maior. Como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Ló entrou em Zoar, mas não sua esposa. Ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Verso 26. Ela aparentemente ficou para trás. Seu coração ainda estava em Sodoma. Parece que Ló a obteve em Sodoma, pois não lemos sobre ela antes de ele ir para lá. Esse julgo desigual no casamento pode explicar por que Ló permaneceu lá tanto tempo. Abraão se levantou cedo naquela manhã para ir ao lugar onde havia intercedido junto ao Senhor, um ponto de onde ele poderia ver a área de Sodoma e Gomorra. Quão profundamente ele seria afetado ao ver a fumaça da terra subindo como uma fumaça de uma fornalha.
Ele poderia muito bem se perguntar se Ló fora morto naquela terrível catástrofe. No entanto, o verso 24 nos diz que Deus se lembrou de Abraão, neste caso, e libertou a Ló, que era o único justo em Sodoma e Gomorra. Não temos nenhuma informação, no entanto, se Abraão alguma vez soube da fuga de Ló. Ele havia perdido tudo, exceto suas 2 filhas. Ló prometeu ir para Zoar, mas após a destruição de Sodoma, ele ficou com medo de permanecer em Zoar e seguiu o conselho anterior dos anjos de fugir para as montanhas. Abraão andou geralmente pela fé, mas Ló não tinha aprendido essa lição. Ele foi movido neste momento pelo medo. Ele encontrou uma caverna onde morava com suas filhas. A conspiração das filhas de Ló para terem filhos com seu pai é um comentário triste sobre o que aprenderam em Sodoma. Além disso, Ló havia se afundado tanto na despreocupação com a honra do Senhor que se permitiu ficar tão bêbado que nem percebeu o que estava fazendo. E o pior, não foi apenas uma vez, mas 2 vezes. Podemos até nos maravilhar com a sobrevivência dos filhos, mas o primeiro se tornou o pai da nação moabita e o segundo o pai dos amonitas, ambos provando ser inimigos incômodos de Israel. E nada mais é registrado sobre Ló depois dessa época, nem mesmo sua morte. No capítulo 20, dos versos 1 a 18, Abraão é exposto e reprovado. Agora voltemos à história de Abraão. Ele viajou em direção ao sul, o que é típico de circunstâncias agradáveis, mas quase sempre apresentando perigo. Ele morou entre Cádiz e Sur. Cádiz significa separado para um propósito, o que descreve lindamente a obra de Deus com Abraão. É surpreendente que depois disso ele tenha permanecido em Gerar, uma cidade filisteia. Podemos agradecer, no entanto, que foi apenas uma visita temporária a Gerar. Mas envolveu uma experiência humilhante para Abraão. Ele caiu na mesma armadilha de quando desceu ao Egito, lá no capítulo 12, dizendo que Sara era sua irmã e não sua esposa. Assim como no Egito, foi o rei quem levou Sara para a sua casa. Pode parecer incrível que, aos 80 anos de idade, Sara tenha conservado a tamanha beleza que um rei se sentiu atraído por ela. Não sabemos se ela estava grávida de Isaque nessa época, mas Abraão sabia que Sara teria um filho, o que parece mais uma razão para que ele não pensasse em negar que ela era sua esposa. Novamente Deus interveio misericordiosamente, mas desta vez não por meio de pragas, como fez com Faraó, mas falando diretamente com Abimeleque em um sonho, dizendo-lhe que ele era um homem morto por causa da mulher que ele havia tomado, pois ela era esposa de um homem. Abimeleque tinha Sara em sua casa. Ele não tinha se aproximado dela para que protestasse ao Senhor. Ele mataria uma nação que era irrepreensível? O Senhor não havia dito que mataria a nação ou mesmo Abimeleque, mas sim que a condição de Abimeleque era de quase morte, porque ele tinha Sara em sua casa, embora, como ele disse, Abraão e Sara o tivessem enganado. Era verdade que Abimeleque não era culpado do erro em seu tratamento com relação a Sara, e Deus reconhece isso com ele. Mas acrescenta também que ele, o próprio Deus, impediu Abimeleque de pecar, ao não permitir que ele tocasse em Sara. Então o Senhor disse a Abimeleque para restaurar a esposa de Abraão para ele, e porque ele era um profeta, ele intercederia por Abimeleque. Isso por si só seria humilhante para Abraão e instrutivo para Abimeleque.
Mesmo que alguém esteja ignorantemente envolvido em um erro, ele requer a graça de Deus. Mas então o Senhor lhe disse que se ele não restaurasse Sara, seu marido, ele certamente morreria junto com sua família. Agora ele sabia a verdade e deveria agir de acordo. Abimeleque levantou-se cedo na manhã seguinte, primeiro para informar seus servos sobre o que Deus lhe havia dito, o que muito os assustou, pois eram membros de sua casa. Então lhe chamou Abraão e protestou fortemente contra ele, porque ele havia tratado tanto ele, Abimeleque, como o seu reino de uma forma tão injusta, enganando daquela forma. Abimeleque pecou contra Abraão para que ele merecesse sofrer dessa forma. O que Abraão vira entre os filisteus para motivá-lo a fazer tal coisa? A explicação de Abraão mostra tristemente a fraqueza de sua fé em Deus. Se Deus o tivesse conduzido para aquele lugar, então quer o temor de Deus estivesse no lugar ou não, ele seria sustentado por Deus. Mas ele diz que pensava que o temor de Deus não existia ali e raciocinou que poderia ser morto por causa de sua esposa, de modo que escondeu a verdade de que Sara era sua esposa. No entanto, ele queria que Abimeleque entendesse que ele não havia mentido abertamente, pois Sara era, na verdade, sua meia-irmã e se tornara sua esposa. Mas seu engano obteve o mesmo resultado que uma mentira deliberada teria. Além disso, Abraão expõe o triste fato de que ele havia planejado com Sara adotar esse subterfúgio aonde quer que fosse, em verso 13. Só lemos sobre 2 casos em que Sara foi levada para a casa de outro homem. Mas podemos nos perguntar por que Sara não se opôs fortemente a fazer parte de tal engodo. Abraão descobriu que estava errado em pensar que o temor de Deus não estava em Gerar. Foi o temor de Deus que levou Abimeleque não apenas a devolver Sara a seu marido, mas a acompanhar isso com presentes de ovelhas e bois e servos, tanto homens quanto mulheres. Verso 14. O próprio recebimento de tais presentes seria uma reprovação ao temor de Abraão, mas uma amável reprovação. Na verdade, Abimeleque também deu permissão a Abraão para morar onde ele quisesse na terra. Verso 15. Sara também foi reprovada por Abimeleque. Verso 16. Assim, Abimeleque diz que estava dando a seu irmão 1000 moedas de prata para cobrir seus olhos, um véu para Sara esconder sua beleza dos outros em vez de exibi-la. Se Sara tivesse feito isso em Gerar, o rei não a teria notado. Em seguida, Abraão orou por Abimeleque e sua família, e o Senhor reverteu a imposição governamental que havia imposto a eles. Nenhuma das esposas em toda a corte de Abimeleque pôde ter filhos por causa de Sara ter sido aceita em sua casa. No capítulo 21, dos versos 1 até o 7, nós temos o nascimento de Isaque. Agora, a graça de Deus produz seu fruto mais importante na história de Abraão. Sara, com a improvável idade de 90 anos, deu à luz a Isaque, na época em que o próprio Deus havia designado. Verso 2. Embora a fé de Abraão tivesse esperado muito, até que ele tivesse 100 anos de idade, Sara produziu o fruto que Deus havia prometido, dando um filho a ele. Dos versos 8 ao 21, nós temos a expulsão de Agar e de Ismael. Pode parecer curioso para nós que Abraão tenha feito uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado, verso 8. Mas isso marcava a transição da infância para a meninice. Nesse momento, Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando, e então exigiu de Abraão que ele expulsasse a escrava e seu filho.
pois ela insistiu que ele não teria nenhuma parte com Isaque como herdeiro. Abraão achou isso extremamente difícil de fazer, porque afinal Ismael era, na verdade, seu filho. Verso 11. Portanto, o próprio Deus interveio para dizer-lhe que não se entristecesse em agir de acordo com a palavra de Sara, independentemente de como ele se sentisse a respeito. Seus sentimentos não deveriam governar nesse assunto. A razão para colocar Agar e Ismael para fora é claramente dito a ele: porque em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 12. Na verdade, quando Gálatas, lá no capítulo 4, verso 30, se refere a esse assunto, as palavras de Sara são consideradas como escritura. O que a escritura diz? Expulse a escrava e seu filho. Em outras palavras, foi Deus quem colocou aquelas palavras nos lábios de Sara. Por outro lado, Deus garantiu a Abraão que faria uma nação de Ismael, porque ele era a semente de Abraão. Apesar do caráter nômade e errante dos ismaelitas, Deus os preservaria como uma nação. Abraão, acreditando em Deus, não demorou. Se levantou cedo na manhã seguinte, sem dúvida considerando bem que Agar teria um dia inteiro para se preparar para o que esperara ao anoitecer. Ele então deu a ela comida e um odre com água, mas ela não tinha nenhuma direção para onde ir. Vagou pelo deserto de Beer-sheva, que significa poço do juramento. A água do odre logo se esgotou. Em sua total desolação, Agar pensou que Ismael estava morrendo, e ela o deixou sob um arbusto, enquanto se afastava um pouco e chorava, incapaz de suportar a visão da morte de seu filho. Verso 16. Mas o Deus que ordenou sua expulsão é o Deus da graça. Ele ouviu a voz do menino, verso 17. Então falou diretamente com Agar: o que você está passando, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Nessa época, por que Agar não mostrou fé em Deus, apelando para ele? Mas se não, Deus ainda ouviria a reclamação de seu filho, o choro dele. Mas Deus, em sua graça, diz a ela para se levantar e levantar o menino e segurá-lo com a mão. Ou seja, ela deveria segurá-lo para que ele não caísse. Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço de água que ela não havia observado antes. Pela água do poço, Ismael foi salvo de uma morte prematura, e Agar também. Nada mais é dito sobre como eles sobreviveram ou para onde foram naquele momento. Mas é suficiente que Deus estivesse com o menino. Ele cresceu vivendo no deserto e se tornou um arqueiro, ganhando seu sustento, evidentemente, vendendo a carne dos animais que matava na caça. Agar, ela mesma sendo egípcia, escolheu uma esposa na terra do Egito para Ismael. Nos versos 22 a 34, Abraão faz uma aliança com Abimeleque. Abimeleque é o mesmo do capítulo 20, que com seu capitão-chefe se aproxima de Abraão para lhe dizer que observaram que Deus estava com ele em tudo o que ele fazia. Visto que Abraão havia aumentado tanto em riquezas, isso poderia ser uma ameaça para os filisteus. Portanto, Abimeleque desejava a proteção de um juramento de Abraão de que ele não trataria falsamente com ele, com seu filho, nem com seu neto. Ele lembra a Abraão que ele mesmo havia mostrado bondade para com ele, o que era verdade. Abraão não hesitou em dizer a Abimeleque que ele realmente juraria por Deus a esse respeito. É bom ver que ele fez essa promessa antes de contar a ele sobre um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tirado violentamente. Assim, o assunto é enfrentado com razão, enquanto a relação permanece cordial. Abimeleque lhe garante que ele pessoalmente não tinha conhecimento do fato.
Pode parecer que, em vez de Abraão dar presentes de ovelhas e bois a Abimeleque neste momento, teria sido mais provável o contrário. No entanto, Abraão está mostrando a autenticidade de sua aliança. Isso nos lembra também que no capítulo 20, verso 14, foi Abimeleque quem deu a Abraão ovelhas, bois e servos, numa época em que Abraão era realmente o culpado. Agora é a vez de Abraão. Abraão separou 7 cordeiras dos outros animais, verso 28. E explicou isso a Abimeleque como uma testemunha de que Abraão havia cavado o poço, verso 30. É claro que o recebimento de Abimeleque seria, portanto, um reconhecimento público de que isso era verdade. Abraão então chamou o lugar de Beer-sheva, Poço do Juramento, porque tanto ele quanto Abimeleque fizeram seu juramento um ao outro. Evidentemente, um pacto de paz, que nenhum deles infringiria os direitos do outro. Consistentemente com isso, Abraão plantou ali uma tamargueira, uma árvore perene, e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Retrata uma paz verdadeira e duradoura, a ser estabelecida apenas pelo Deus eterno, e que sabemos que ainda é futura. Mas Abraão foi então bem-vindo para peregrinar na terra dos filisteus por muitos dias. É assim, amados, terminamos a exposição de hoje. Eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos algumas observações desses textos que nós lemos hoje. Nós vimos em todos os capítulos que nós observamos hoje as fraquezas desses grandes homens de Deus. Nós poderíamos pensar que de repente quem escreveu, como Moisés, poderia aí de alguma forma ser parcial, ser tendencioso e não deliberadamente expor as fraquezas e as falhas desses grandes servos de Deus. Mas Moisés deixou para nós registrado, para que nós possamos entender que enquanto homens nós somos frágeis, somos fracos e constantemente nós fraquejamos em nossa fé. E da mesma forma como esses servos de Deus foram tratados com graça e misericórdia, todos nós assim o somos. Deus é um Deus de graça e misericórdia. É lógico que a misericórdia de Deus jamais pode ser usada como justificativa para nós levarmos uma vida de pecado, de erro, de falha diante desse Deus. Mas se nós pecarmos, como diz as Escrituras, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Que cada um de nós possa pensar nisso, que as Escrituras sirvam para nós como um alarme, como um aviso, para que nós não erremos da mesma forma como os servos de Deus em momentos de fraqueza erraram. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.